Então, meus amigos, Netflix e Paramount tretando pesado por conta de uma possível aquisição da Warner. GTA 6 pode ser simplesmente injogável no lançamento para muita gente. Dragon Ball Super finalmente dando sinais reais do arco Moro animado. Hollywood apertando ainda mais o cerco contra Citizen 2.0 e as ferramentas de IA. E ainda tem novidade do novo filme de Resident Evil. Tudo isso e as principais notícias a gente confere agora. Pois é, meu amigo, agora segura essa porque isso aqui é uma daquelas que pode mudar completamente o futuro do entretenimento. A Netflix e a Paramount estão entrando numa guerra pesada, porque as duas querem decidir o destino da Warner. E quando a gente fala de Warner, a gente tá falando de um império. Eu tô falando aqui de HBO, de DC, Harry Potter, Game of Thrones, Mortal Kombat. Sem dúvidas é um dos catálogos de entretenimento mais grandes do planeta. E agora, imagina tudo isso na mão da Netflix. Isso aqui não é só uma briga de empresa. Isso aqui de fato vai definir quem é que vai mandar nos cinemas, nas séries, no streaming mundial, principalmente nos próximos anos. A Netflix já tem o Stranger Things, o Round 6 e agora imagina ela controlando também a HBO, o Batman e o Superman. Isso seria um domínio absurdo, só que a Paramount simplesmente não quer deixar que isso aconteça. Ela tá tentando atravessar o acordo e puxar a Warner para outro caminho. E nessa treta toda, a Netflix acusou a Paramount de estar basicamente criando confusão, vendendo promessas e tentando enganar os acionistas, dizendo que o acordo deles seria mais fácil e coisa do tipo. Ou seja, é uma batalha de bastidores pelo controle do futuro. E aqui vai um exemplo real do que está acontecendo. Se a Netflix vence, ela pode virar meio que um super estúdio, dono de metade da cultura pop moderna. Já se a Paramount vencer, a Warner pode seguir outro caminho, completamente diferente do que a gente imaginou. E no fim, isso afeta sim nós, o público, diretamente, porque muda quais filmes de fato vão ser feitos, quais franquias vão continuar, quais séries vão ser canceladas e até quanto você vai pagar para assistir tudo isso. E agora eu pergunto para você, a Netflix dominar esse império seria bom ou seria perigoso demais concentrar tudo numa empresa só? Comenta aí porque essa guerra vai ser histórica. Mudando de assunto agora, meu amigo, o GTA 6 está chegando e simplesmente vai ser o maior lançamento da história dos videogames. Isso todo mundo já sabe. E o Insider alertou sobre uma coisa que pode estragar a estreia para muita gente, principalmente no Brasil. O jogo pode ser simplesmente injogável nos primeiros dias. A preocupação aqui é bem simples, vai ter tanta gente tentando entrar ao mesmo tempo que os servidores podem não aguentar. E para falar a verdade, isso é bem provável que aconteça. O cara chegou até a dizer que isso poderia acabar congelando o mundo por um dia ou mais. E olha, eu sei que isso pode soar um pouco absurdo, mas não é impossível não, tá? A gente já viu isso acontecendo com jogos bem menores. O Silk Song, por exemplo, a sequência do Hollow Knight, que é infinitamente menor se comparado com o GTA da vida, quebrou as lojas digitais só pela demanda absurda que o jogo teve. Agora imagina esse tal de GTA 6. A esperança da Rockstar aqui é fazer como ela fez lá com GTA V, lançar primeiro o modo história e deixar o multiplayer para lançar algumas semanas depois. Tudo isso para evitar ainda mais o caos. Mas eu vi por aí que tem uma galera que tá com uma dúvida a mais que é bem válida. Será que vai precisar de internet até para jogar o jogo ali sozinho? Porque se precisar, meu amigo, o lançamento pode virar um desastre completo. Mas comenta aí, você acha que o GTA 6 vai ser o maior lançamento da história ou o maior caos da história? Ou será que vai ser os dois, que é mais provável? E a guerra contra a IA em Hollywood só tá aumentando. Depois da Disney atingir o Citizen 2.0 com notificações legais que, para aqueles que não lembram, permitiam a criação desses vídeos aí que você tá vendo agora, como a gente comentou no último vídeo, agora surgiu a informação de que uma startup chamada Lightbar está desenvolvendo um sistema para identificar modelos de IA que estão sendo treinados por filmes, séries e personagens protegidos. Ou seja, Hollywood agora vai começar a caçar IA, que no caso esteja usando conteúdos com copyright. E a Citizen 2.0 e seus criadores, que não são bobos nem nada, porque quem tem medo, já começaram a restringir a ferramenta depois que esses vídeos com personagens da Disney começaram a viralizar. Isso aqui é praticamente o começo de uma nova era, um novo confronto. De um lado, empresas de IA querendo liberdade total e do outro lado, estúdios gigantes defendendo suas propriedades intelectuais com unhas e dentes. Mais uma batalha histórica, uma nova novela aí pra gente acompanhar. Então, já vai deixando sua opinião. A IA devia poder usar tudo como referência ou isso é só um roubo disfarçado? E rapaziada, o episódio 5 de O Cavaleiro dos Sete Reinos simplesmente alcançou a nota 9.9 do MDB. Sim, rapaziada, 9.9. Isso coloca esse episódio como um dos mais bem avaliados de toda a franquia de Game of Thrones.
Game of Thrones, que pra mim, contudo, é a melhor série do mundo. E isso que tá acontecendo aqui é um sinal enorme, porque depois do final polêmico de Game of Thrones, muita gente de fato ficou com o pé atrás com qualquer coisa nova em relação a esse universo. A Casa do Dragão recuperou a confiança de alguns, mas agora de fato o Cavaleiro dos Sete Reinos tá indo ainda mais longe. Quem aí tá assistindo o Cavaleiro dos Sete Reinos? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando. E olha essa pra quem curte terror. Como comentei, o novo filme do Resident Evil tá oficialmente a caminho. E o que chamou a atenção dessa vez é o seguinte: o diretor Zack Krieger teria recebido basicamente uma carta branca, ou seja, liberdade total para fazer o que ele quiser com o projeto. E isso é uma coisa enorme, porque normalmente quando você tá lidando com uma franquia desse tamanho, os estúdios controlam tudo, mexem no roteiro, mudam os personagens, tentam suavizar o terror para atingir um público maior, né? Só que dessa vez, segundo a Constantine Film, a ideia é deixar o diretor colocar o estilo dele de verdade no filme. E aí, meu amigo, isso pode ser muito bom, porque Resident Evil no cinema sempre foi aquela montanha russa. Tem adaptações que virou uma ação exagerada, tem filme que não tem nada a ver com os jogos, tem reboot que tenta ser terror, mas não acerta, e nós, os fãs, como sempre, ficávamos pensando, né? Cara, quando é que a gente vai ver um filme que realmente respeite o clima de Resident Evil? E eu tô falando aqui daquele terror pesado, aquela tensão da mansão, zumbis, monstros, aquela sensação de sobrevivência. E o Zack Krieger é conhecido justamente por ter uma pegada mais autoral, mais estranha, mais desconfortável, se assim a gente pode dizer. Então existe uma chance real de finalmente termos algo diferente. Mas ao mesmo tempo isso também é bem arriscado, porque quando você dá liberdade demais, pode virar uma obra genial ou pode virar uma viagem completamente louca fora da franquia. Então a situação aqui é bem simples. Será que agora vem um filme digno de Resident Evil ou a gente vai assistir mais uma adaptação que divide o público? Comenta aí e logo me diz, qual jogo de Resident Evil você gostaria que fosse adaptado de verdade para um filme? Eu tenho alguns aqui em mente. E todos, zerei todos! E sim, meus amigos, uma notícia boa de verdade pra gente fã de Dragon Ball, porque não é aquela notícia de Dragon Ball vai voltar, quando vai voltar, porque isso todo mundo já sabe. A questão é, cadê a novidade? Cadê o sinal real da chegada da saga do Moro, que é o que a gente quer ver de verdade? E agora sim, de fato apareceu. Do jeito mais inesperado possível, mas apareceu. Um trailer novo de Dokkan Battle acabou entregando o primeiro vislumbre oficial de cenas do arco Moro animadas. Você vai entender. Sim, é meio que cortes da saga simplesmente apareceram dentro do trailer do jogo. O vídeo era para comemorar os aniversários de 11 anos do Dokkan Battle, mostrando o instinto superior. Só que já deu para perceber logo de cara que alguma coisa estava estranha ali. Os movimentos que a gente vê no trailer não eram os mesmos movimentos que o Goku usa no Torneio do Poder, por exemplo. Eram poses e golpes tirados diretamente do mangá da saga Moro. Teve o Goku se transformando exatamente como no capítulo 64, teve até habilidades que ele só usou nesse arco. Isso aqui não é coincidência. É praticamente a primeira vez que a franquia inteira está reconhecendo de verdade o material do Toyotaro, porque durante anos o anime e os jogos meio que ignoravam o mangá. E agora não. Agora parece que eles estão começando a preparar o terreno. Isso já é um sinal gigantesco, porque se até o Dokkan Battle já tá animando quadros da saga Moro, é só questão de tempo até aparecer o trailer oficial do anime. E outra coisa importante, depois da morte do Toriyama, muita gente ficou na dúvida sobre o futuro do Toyotaro e do mangá. Então ver a franquia dando mais esse destaque para ele é mais uma confirmação enorme de que o Dragon Ball realmente já tem um caminho certo.